Neste vídeo vamos aprender um pouco sobre semitom, tom e alterações. Mas o que seria esse semitom ou esse tom? Já ouvimos muito falar, provavelmente, na palavra tom, como em tonalidade, ou então qual é o tom da música, ou até em tom Jobim, só que são coisas que não têm necessariamente uma relação direta uma com a outra, ou pelo menos com o tom que a gente vai ver agora. Então, basicamente, o que nós chamamos de semitom ou meio tom é o menor intervalo, ou seja, a menor distância entre duas notas. Até agora nós vimos que são 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então você pode pensar, então a distância entre as duas notas mais próximas, ou seja, Dó e Ré, é um semitom. Só que não é bem assim, porque além dessas 7 notas musicais que nós estudamos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, temos outras 5 que eu vou apresentar agora. Então vou colocar aqui em cima para apresentar essas novas notas. As que nós vimos foram Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E além dessas aqui, nós temos, como eu acabei de dizer, outras 5, que nós chamamos de Dó sustenido, ou Ré bemol, que é a mesma nota. Entre o Ré e o Mi, nós temos o Ré sustenido, ou Mi bemol, que é a mesma nota. Entre o Mi e o Fá não tem nenhuma. Entre o Fá e o Sol, nós temos o Fá sustenido, ou Sol bemol, que são a mesma nota. Entre o Sol e o Lá, nós temos o Sol sustenido, ou o Lá bemol, novamente a mesma nota. E entre Lá e Si, nós temos Lá sustenido, ou Si bemol. Então acho que já deu para entender qual o padrão, né? E se vocês prestarem atenção nesse tecladinho que eu tenho aqui embaixo, verão que quando eu toco as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as 7 notas que vimos até agora, eu só toco teclas brancas do piano, ó. Dó, Ré, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você pode acompanhar na partitura aqui do lado as notas sendo escritas na partitura, em tempo real. Mas, e as teclas pretas, Matheus? São justamente essas que nós vamos ver agora, que são os sustenidos e bemóis, ou seja, Dó sustenido ou Ré bemol, o Ré sustenido ou Mi bemol, são as teclas pretas. O Dó sustenido é essa tecla aqui. O Ré sustenido é essa. O Fá sustenido é essa, Sol sustenido e Lá sustenido. Então não precisa tocar piano ou entender de teclado para notar que a nota Dó sustenido fica após o Dó, logo após o Dó. E o Ré bemol fica logo antes do Ré. Por isso eles coincidem e acabam sendo a mesma nota no piano. Que a gente vai ver depois que é um instrumento temperado. Mas então temos agora 7 mais 5 notas, ou seja, temos 12 notas, que são todas as notas realmente que nós usamos no nosso sistema, que é chamado de sistema temperado. Então, quando estudamos semitom, nós vemos que é o menor intervalo, ou seja, a menor distância entre duas dessas 12 notas. Ou seja, entre o Dó e o Ré, e o Dó sustenido, nós temos um semitom, porque não cabe nenhuma nota entre essas duas. Entre Dó, Dó sustenido. No sistema que nós usamos não tem nenhuma nota entre essas duas. Seria possível ter? Sim, com certeza. Em outros sistemas, por exemplo, em sistemas usados na Índia, na China, no Japão, em países orientais de maneira geral, eles usam notas ou menores do que o semitom, com distância menor do que o semitom, melhor dizendo. Mas no nosso sistema ocidental, ou seja, o sistema que usamos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e hoje em dia é o mais adotado ao redor do mundo, só existem 12 notas e a menor distância que nós podemos ter é essa chamada de semitom. Semitom, que é a distância entre um Dó e um Dó sustenido, ou então entre o Dó sustenido e o Ré. Você vê que no piano não cabe nenhuma nota entre o Dó sustenido e o Ré, elas estão uma do lado da outra, desse tecladinho aqui embaixo. Ou então entre o Ré e o Ré sustenido. Então sempre que você pegar uma nota e compará-la com a que vem logo ao lado,
a distância entre elas, ou intervalo, que nós chamamos, distância e intervalo é a mesma coisa em música. Quando a distância em relação à altura, né? Não em relação ao tempo. Então, a distância entre elas será de um semitom. Ah, Matheus, e entre o Mi e o Fá, que não tem nenhuma tecla preta? Perfeito, tem um semitom entre a nota Mi e Fá. E logo depois, entre o Si e o Dó, nós também temos um semitom. Ou seja, para resumir, a menor distância entre duas notas consecutivas, ou a menor distância entre duas notas, é um semitom. Nós temos vários semitons para explorar. Abreviação. Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Você pode abreviar a palavra semitom com ST ou MT. É mais comum ST, de semitom, porque não usamos muito esse termo meio tom. E o sistema musical que nós usamos, que é esse ocidental, ele usa somente uma seleção semitonal dos sons existentes. Ou seja, entre um som e outro, existem infinitos sons no meio, porque sons são frequências. Então, imagina que nós temos um som que tem a frequência de 1 Hz, ou seja, ele vibra uma vez por segundo. E tem um som que vibra a 2 Hz, ou seja, 2 vezes por segundo. Entre esses dois sons, existe uma infinidade de outros sons, com frequências entre 1 e 2, ou seja, 1,1, 1,2, 1,3. É por isso que nós dizemos quantas notas existem, quantas notas musicais. Na verdade, infinitas, porque cada frequência é uma nota musical. Mas nós só trabalhamos no sistema tonal, que é o sistema que nós usamos aqui no Ocidente, com 12 notas, que são justamente essas. Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Então, essas são as únicas 12 notas com as quais nós trabalhamos. Deixamos de usar várias outras frequências, mas é por um bom motivo, porque com essas a gente já consegue fazer muita coisa. Todas as músicas que vocês ouvem, ou pelo menos 99%, usam somente essas notas que eu acabei de mostrar aqui. Antes desse sistema, havia um outro sistema chamado sistema natural, que ele era mais baseado em propriedades acústicas das notas ou do som. Então, em teoria, na verdade, na prática mesmo, ele era mais afinado do que o sistema que nós usamos hoje. Como, por exemplo, existia o sistema de Pitágoras. O sistema de Pitágoras, e esse Pitágoras é aquele matemático mesmo, é a mesma pessoa. Ele estudava música, estudava frequência, os sons, e entendeu que se nós temos uma frequência, que é uma nota musical, por exemplo, de 100 Hz, ou seja, uma corda vibrando 100 vezes por segundo, nós temos uma nota específica. Digamos que seria um Dó. Não é, na verdade, mas digamos que seja. E se nós dobrarmos a frequência, ou seja, multiplicarmos por 2, encontraríamos 200 Hz. E Pitágoras percebeu que soava muito semelhante, só mais agudo. Então deu o mesmo nome. Na época ele não chamava isso de Dó, mas deu o mesmo nome. Então, se você dobrar a frequência de uma nota, encontra a mesma nota. Ou seja, digamos que esse Dó aqui tenha 100 Hz. Se eu dobrar a sua frequência, ele vai continuar sendo um Dó, só que agora com 200 Hz. Essa relação entre as duas notas é de 2 para 1. Ou seja, uma tem o dobro da frequência da outra. Não sei porque não está mudando a cor aqui. Pronto, agora vai. 2 para 1 é a relação mais simples que nós podemos encontrar. Claro, depois de 1 para 1, mais 1 para 1 é a mesma nota. E qual é a frequência mais simples depois de 2 para 1? Ou a razão mais simples, a relação mais simples?